A sociedade que a gente vive hoje tem uma ligação muito errada com o que se chama de relacionamento amoroso. As pessoas associam o relacionamento amoroso ao mito do amor romântico. Ou seja, uma pessoa vai ser capaz de te dar aconchego, cuidado, proteção e sexo bom. Se você pensar que um amor romântico ele se constitui em você ter a segurança de ter alguém que vai te dar vai te dar colo, vai te dar cuidado quando você precisar, que você também vai se sentir bem para cuidar dessa pessoa e ainda assim você vai ter sexo privilegiado, você começa a pensar que não existe a possibilidade de uma pessoa viver esse amor romântico o tempo todo. A paixão é algo que dá no início essa sensação de que você tem essas três coisas: apego, cuidado e sexo, né? Mas não é bem assim. E uma relação, para ser considerada boa, é uma relação que eu dou o meu melhor para o outro e recebo do outro o que ele tem de melhor também. E também que essa relação faz com que eu fique bem com todo o meu entorno, amigos, familiares. A relação tóxica ela vai começar a quebrar esses paradigmas totalmente, porque ela traz para o outro um controle, né? Uma pessoa que chega num relacionamento, vamos supor, uma mulher está num relacionamento, conhece um homem que tem essa tendência abusiva. Esse homem no início vai dar de tudo, presentes, vai ser perfeito. Ele vai contornando para isolar aquela pessoa. Ela, meio das pessoas próximas. Amigos, parentes, ele vai dando a ela tudo de bom, ela se sente na obrigação de retribuir a tanta generosidade, tantos presentes. Ele vai ligar no dia seguinte, ele vai ligar a semana inteira seguinte que conhece, então vai dando um deslumbramento. Só que isso já é uma coisa que a gente tem que ficar ligado, porque é uma maneira de justamente começar a exercer esse controle, né, para que a pessoa possa ir se afastando e essa pessoa, esse homem ou essa mulher, vai isolando e fazendo com que o outro fique o tempo todo devendo algo, né? Então é muito comum na relação tóxica a pessoa que é abusada se sentir culpada. Não existe um relacionamento tóxico que não haja essa relação abusiva. Então, a gente poderia dizer que são quase sinônimos, né? Porque, assim, a toxicidade está exatamente nisso, no sentido de só serve se relacionar com aquela pessoa. Então, há um isolamento e, com isso, a pessoa depois vai tendendo a acatar tudo, né? O outro quer que ela se vista, quer como se fale, como se maqueie, com quem fale, com quem deixe de falar. Então começa uma coisa mais incisiva e agressiva depois que já houve a sedução. Eu acho que as pessoas estão com muito medo de ficar sozinhas. Eu diria que tem uma síndrome do medo da solidão, né? E as pessoas, para terem alguém, né? É aquela coisa tipo assim, talvez eles nem queiram ter alguém, eles queiram mostrar que tem alguém, né? Como se você estar sozinho fosse algo que fizesse de você uma pessoa infeliz ou incapaz, e quando não é nada disso, até porque você pode temer a solidão, mas a gente precisa ser solitário, no sentido de ter o nosso momento de silêncio, ter um momento de reflexão. Então essa questão de você estar o tempo todo mostrando que está bem, que tem alguém, que esse alguém tem milhões de qualidades, que é atleta ou que é intelectual, isso também é um sentimento de você estar querendo mostrar para os outros. Nem sempre você está vivendo uma boa relação, mas você está mostrando que tem uma relação. Eu acho muito perigoso. Não deixe de acessar nosso primeiro link no comentário fixado ou na descrição, pois nele você descobrirá passos infalíveis para você viver seu propósito de vida e muito mais. É muito interessante porque existem circuitos diferentes. Quando eu falei de amor romântico, por exemplo, o apego, que é esse sentimento de você contar com alguém quando precisar, ele tem um caminho dentro do cérebro. O cuidado, que é essa coisa de você querer acarinhar, cuidar o outro, que a criança tem muito isso em relação ao irmãozinho mais novo, né? A gente tem esse circuito já muito marcado no cérebro, também tem outro caminho. E o sexo tem um outro caminho, que é mais o sistema da recompensa. Então, quando a gente vê que dentro do cérebro existem sistemas totalmente diferentes, caminhos totalmente diferentes, a gente conclui que, de fato, você ter um amor romântico na acepção da palavra... Os três pilares é difícil. Porque seriam três circuitos funcionando simultaneamente com a mesma intensidade, né? Então, o que a gente tem que pensar
não existem contos de fadas, né? Não existem relacionamentos maravilhosos, não existe ninguém perfeito. Nem eu sou perfeita, nem o outro que chegará será perfeito. Existe sim uma tendência a gente querer fazer uma relação bacana, a gente querer dar o nosso melhor, puxar o melhor do outro. Isso sim é amor verdadeiro. Fora disso, começa a ficar aquela coisa de posse. Posse é diferente de amor. Nem tudo que a gente possui, a gente ama. Eu costumo dizer que colecionadores de quadros, de obras de arte caríssimas, em geral são pessoas que compram em câmbio negro, né? Assim, obras roubadas, a gente sabe que alimentam um mercado imenso. E eu costumo dizer, qual é o prazer de uma pessoa que compra um Picasso, por exemplo, que foi roubado, se ele não vai poder expor, porque é roubado. E aí um dia eu recebi a resposta de uma pessoa que foi assim, não, é o prazer da gente botar na parede, olhar e dizer, é meu. É quase como se fosse aquela questão do homem que tem uma Ferrari para dizer que tem a Ferrari, e tem uma mulher para dizer que tem uma mulher. Em geral, você vê que os relacionamentos abusivos, o outro vê o seu par como algo a ser exposto, como algo a ser exibido, que é um troféu. É um troféu. Que eu sempre. Exatamente. Está ali para ser admirado. Está ali para ser até invejado, eu diria isso. Que as pessoas querem mostrar o que elas têm e que o outro não tem. Eu acho isso muito ruim. Olha, eu acho que não existe essa coisa de o que é sexo bom. Ninguém nasce sabendo fazer sexo, principalmente bom. Então eu acho que uma relação saudável é aquela em que o sexo começa a ser essa brincadeira, que a gente vai aprendendo, que a gente vai se divertindo. Então essa coisa assim, fulano é bom de cama, isso é performance. Eu acho que tem uma coisa de química, ok, é fundamental, né? Às vezes rola, às vezes não rola. Mas essa questão de ser um sexo maravilhoso de cara, sexo é bom quando vai ficando bom, né? E relacionamento, exatamente, porque o que é o sexo bom? É aquilo que eu dou prazer ao outro e também digo qual é a minha vontade, por onde é o meu prazer. Então isso é uma troca, tem que haver uma abertura. E aí tem que haver amor mesmo, porque eu tenho que me expor e o outro tem que estar disposto também a se expor para que a gente possa tentar dar o melhor. E tem que ser bom para os dois, né? Sempre. É que nem brincadeira, tem que ser bom para os dois. Se não é bom para os dois, não é brincadeira, chateação. Nunca a gente pode deixar entrar na vida da gente uma pessoa da qual a gente não sabe a história. Siga uma intuição. A intuição da gente não falha. A paixão nasce do desconhecido, né? Mas o amor nasce, precisa ter conhecimento para se amar. Dentro da relação afetiva, ele é um grande ator, né? No sentido assim, de fingir um afeto que não existe. A maneira de funcionar é aquela maneira de ser, onde existe todo o lado racional e existe um lado afetivo praticamente gelado, frio, né? Então, como é que a gente pode falar de relacionamento afetivo em pessoas que não têm afeto, que não se afetam, que não se importam, que não têm remorso, que não têm culpa? Quer dizer, é uma relação inglória, no sentido, essa pessoa sempre vai ser usada, ela é um objeto. Constitui uma família e tem até relações ditas afetivas para dar uma satisfação à sociedade. Você jogou no ponto que realmente eu fui entender, né? Se ele não tem sentimento, se ele não tem... por que está aí se envolvendo com alguém? Ele tem um ganho, aquilo que eu falei. Para o psicopata, ele tem sempre o objetivo de usar alguém para atingir status, poder e diversão. Então, se a pessoa pode proporcionar a ele algum tipo de status, algum tipo de diversão ou poder, ele vai ficar com aquela pessoa, mas não para vencer por alguma coisa. Porque ele vai se abastecer de algo que aquela pessoa pode dar. Por exemplo, ele pode estar com uma pessoa que é muito bonita, que é muito envolvente, para que ele possa dizer como ele é fodão de ter aquela pessoa tão bonita, tão envolvente, tão talentosa. Mas isso não quer dizer que ele gosta daquela pessoa, absolutamente. Se ele tiver que humilhar, se ele tiver o interesse. Tem o interesse, tem o poder de exercer o poder, tem o prazer de exercer o poder em cima da outra pessoa, e ele não comparar esforços no sentido de
seduzir inicialmente, se tornar a melhor pessoa do mundo, sendo sedutor maravilhoso, tendo o melhor sexo que você imagina, porque assim, o sexo para o psicopata não é sexo para nós. O sexo psicopata é um instrumento de envolvimento e de sedução. E veja bem, ele pratica o sexo que você quer receber, seja como for, porque ele tem a frieza. O psicopata não gosta, vamos ser que finja, só para causar um impacto, despertar pena, ou falar que tem trauma. Isso também é uma coisa muito típica, né? Eu costumo dizer que as duas coisas, quando tem juntas, a gente tem que estar muito alerta para identificar um psicopata. Primeiro, atitudes maldosas de forma repetitiva, é comentar, não sarcasmo, é fazer o outro se sentir inferior, é fazer o outro se sentir culpado, ou outras pessoas. E junto com essa coisa de atitudes maldosas, uma coisa de encenação de vítima, de se fazer de vítima. Porque o psicopata está sempre contando uma história triste para que a gente possa ter complacência com ele. Então, por exemplo, ele faz uma coisa muito ruim, aí ele imediatamente finge um arrependimento, se joga e diz que não vai mais fazer. Por quê? Porque a pena é um dos sentimentos que mais fragiliza a gente. Quando a gente tem pena de alguém, é como se a gente assinasse um cheque em branco na mão daquela pessoa. E o psicopata, ele sabe muito bem que, ao despertar pena em alguém, esse alguém é facilmente manipulável. São pessoas de coração extremamente generosos, são pessoas com uma autoestima mais baixa, são pessoas extremamente, ao mesmo tempo, são pessoas que têm um brilho muito próprio, que têm uma coisa muito bonita, que eles não chegam em volta. É como insetos em volta da lâmpada. Um psicopata nem se aproxima de uma lâmpada apagada. Então, ele vai em torno daquela pessoa para sugar o que aquela pessoa tem de melhor. E é incrível, porque assim, uma pessoa que se relaciona com psicopata, literalmente se relaciona com vampiro. Eles são vampirizadores, eles vão tirando aquela energia, a gente vai vendo aquela pessoa perder o brilho, perder a alegria, porque é como se a dominação deles fosse exatamente essa. Então entra na vida de um homem, de uma mulher, sempre entusiasmado, quase você achando que é o homem ou a mulher da sua vida. Ele é delicado, ele é gentil, ele manda flores, ele faz tudo. Passado esse momento de sedução, quando ele vê que você caiu naquela coisa, que o território está bem limitado, inclusive com amigos, com parentes, que ele fez aquela coisa toda em volta, aí ele começa a se mostrar na intimidade. Ele continua mantendo aquela coisa, aquela pose para o externo, mas aí ele começa a, dentro do relacionamento, fazer uma coisa extremamente tóxica, né? Que é culpar a pessoa por tudo que dá de errado, tudo que ele faz, ele sempre dá um jeito da outra pessoa se sentir culpada, ou então, se ele não consegue jogar a culpa, ele faz a vitimização para que a outra pessoa tenha pena. Porque ao sentir pena, a outra pessoa dá mais uma chance, dá uma segunda, dá uma terceira, e jura que não vai fazer, compara um enriquecimento. Não tem o tratamento pelo seguinte, porque o psicopata não é uma doença. Ele sabe que ele é assim, ele sabe que ele é intimida das pessoas. O grande prazer dele numa relação não é a troca afetiva, é o controle. É o jogo do controle, é o jogo da submissão do outro, é ter a vida do outro sob controle dele. Esse é o grande barato, esse é o grande prazer. Né? Seja numa relação saudável, seja numa relação onde rola até um sexo mais agressivo. A questão é subjugar. Não existe esse prazer saudável de dar prazer ao outro e sentir prazer. Não é uma brincadeira. Esse sexo bom é uma brincadeira. Eu acho assim que antes de entrar na relação, a gente tem que ter o cuidado de sair, a gente tem que ter o cuidado de não entrar. Nunca a gente pode deixar entrar na vida da gente uma pessoa da qual a gente não sabe a história, que eu digo HPP, história patológica pregressa. Porque a gente deixa entrar e aí você, por exemplo, você começa a ter um relacionamento com um cara que é divorciado, aí ele tem 3 mulheres. Aí sempre ele chega na vida dizendo assim,
Não, porque a minha mulher me roubou, eu dei o apartamento, fiquei sem nada, fiquei pobre, fiquei doente, eu larguei tudo. É tudo muito bonito, né? Aquilo é bonito, você morre de raiva das ex-mulheres, tá. Mas eu sempre digo, essa pessoa em mulher. Porque assim, uma pessoa que saiu de 3 relacionamentos, pode até ser uma pessoa boa, mas assim, será que ele não repetiu a mesma coisa? Porque o psicopata, por ele não ter emoção, ele repete os mesmos erros. Porque a memória da gente é uma memória marcada pela emoção. Eu não repito o erro que me fez sofrer. Se ele não sofre, ele repete os mesmos erros. Então, assim, a gente se dá o trabalho de saber realmente se as histórias que alguém entra na nossa vida contando é verdade ou não é. E relacionamento com psicopata é sempre um relacionamento abusivo. Voltamos lá e temos... Exatamente, é sempre um relacionamento abusivo. Porque você tem uma pessoa que está ali aberta para amar, ou uma pessoa que não amará nunca. Então você perguntou assim, não tem cura? Não tem cura porque na realidade é uma maneira de ser. Não é uma doença. Ele sabe que ele é assim, ele gosta de ser assim, e ele faz tudo para que o outro esteja subjugado. E do momento que o outro está subjugado, ele mantém aquilo ali como se fosse um território, como se fosse um quartel-general de apoio. O que ele começa a fazer, né? A sedução em volta das outras pessoas. É muito comum um psicopata, depois que tem o seu relacionamento dominado e desequilibrado, ele começa a literalmente seduzir todo mundo que está bom. Para manter a pessoa isolada. O tempo todo. Entendeu? Porque para um psicopata ele nunca erra. O erro, qualquer que seja, ele vai para o outro. Então ele vai fragilizando o outro, porque o outro vai se sentindo incapaz, uma pessoa que não tem nada de bom. Porque no auge da relação com o psicopata, a pessoa primeiro acha que encontrou o melhor homem da vida, a melhor mulher da vida. Fica gato de ter aquela coisa tão maravilhosa ao seu lado, né? E ele faz de você pensar assim. Em compensação, ele ainda está aqui. Ele é o personagem criado. E eu acho que quem se apaixona por um psicopata, na realidade se apaixona por uma questão, pelaquela coisa que ele se apresentou. Mas não é ele. Na realidade, a grande dificuldade das pessoas que se apaixonam por psicopata primeiro é admitir que aquilo que eles achavam que era amor nem existiu. Porque assim, não existe amor com quem não sente, ainda mais quem não sente amor, né? E novamente está fazendo a mesma coisa, né? É um ser que está botando suas teias para conectar pessoas para chegar aos seus objetivos. Então, nesse caso, o psicopata social nada mais é do que o mesmo psicopata afetivo, mas com um plano de expansão muito mais ousado. Porque é como se ele quisesse entrar numa rede de contatos de pessoas para galgar situações, né? A gente conhece casos de psicopatas sociais que se fizeram de pessoas, filho de alguém famoso, ou filho de gente muito rica, e não eram nada disso. E foram se relacionando com as pessoas e ninguém foi checar se aquela pessoa era filho daquele que dizia ter filho, e a coisa foi tomando um vulto, no sentido até da pessoa começar a entrar em festa e se identificando como filho de alguém, e ninguém nunca foi checar. Então, assim, a gente vive numa sociedade de tanta superficialidade que as pessoas acreditam nas mentiras. Então, um psicopata é uma pessoa que é um mentidor, quanto mais, é um mentiroso quanto mais. E é porque nós vivemos numa sociedade que o que vale é o que a pessoa aparenta ser. E não ser. Não, é o que a pessoa diz que é e aparenta ser. E a questão é, a gente confere? Será que também a gente não está querendo acreditar? Vem cá, você quando vê um livro, você lê o primeiro capítulo, você lê o segundo, você lê o terceiro. Tá agradando? Pode o quarto. Exato. As pessoas que entram na vida da gente são livres. O primeiro capítulo agradou, o segundo, mas tem ali uma coisa que está errada. Sim, vai embora, a intuição da gente não falha. Porque muitas vezes se relaciona com o psicopata e tem um dia que você pega uma mentira que aquilo não ficou muito esclarecido, aí ele mudou de assunto e você deixou passar. Sabe aquela coisa? Lá no fundo, a intuição tá cheia de estimulação. Tem uma coisinha, tem uma coisinha. E você pode... Pessoas que querem ver.
Porque querer ver é querer desfazer sonhos. Eu acho que é ter para ter uma história, mas a questão é que essa história é um castelo de areia. Uma hora vai derrubar, vai derrubar. E tem uma coisa que eu acho tão bonita, que diz assim, a paixão nasce do desconhecido, né? Mas o amor nasce, precisa ter conhecimento para se amar. Eu não posso amar uma pessoa que eu desconheço. Qual é o spa hoje que mais cresce no mundo inteiro? Detox digital. A galera do Vale do Silício paga para construírem escolas que não sejam digitais para seus filhos. Ansiedade é um excesso de futuro. O conhecimento, ele é mágico. Não deixe de acessar nosso primeiro link no comentário fixado ou na descrição, pois nele você descobrirá passos infalíveis guardados a 7 chaves para você viver seu propósito de vida e seguir o caminho do sucesso com método comprovado. Você irá descobrir o que te impede de encontrar seu propósito, potencializar seus objetivos de vida, aprender a encontrar seu propósito, manter-se sempre motivado, atingir o sucesso utilizando todo o seu potencial e muito mais. Um guia absolutamente completo. E ao acessar, você terá também direito a um bônus exclusivo. Não deixe passar essa oportunidade única. Não deixe de conferir o vídeo na miniatura acima, onde a doutora Ana Beatriz fala sobre detox digital, os erros na criação da nova geração de jovens, dependência tecnológica, felicidade e outros alertas importantes. Ou então, maratone nossa outra playlist abaixo com os melhores vídeos da doutora Ana Beatriz Barbosa.